bom dia. Estou aqui para trazer uma palavra do céu para o seu coração. E a palavra se encontra em Lucas capítulo 22, versículo 31, onde o título diz assim: Jesus prediz a traição de Pedro. Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Eu, entretanto, roguei por ti para que a tua fé não se esgote. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Mas Pedro replicou: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Contudo, predisse-lhe Jesus: Asseguro-te, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes negarás que me conheces. Bom, essa palavra falou muito ao meu coração. Principalmente nesse versículo aqui, onde diz assim: Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Jesus dizendo isso para Pedro. E Pedro responde, ele teima com Jesus: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Então, o que eu vejo aqui é que Pedro, ele era muito ousado, ele era sempre o primeiro a tomar a palavra. E ele amava Jesus, ele servia a Jesus e ele queria andar com Jesus. Ele gostava de estar com Jesus, não era falsidade. Mas ele não era totalmente convertido. E ele se achava o crente, né? E podemos ver que ele se deixou ser usado pelo Espírito Santo. Mais uma prova de que ele não era totalmente convertido é porque, ao mesmo tempo que ele foi usado pelo Espírito Santo, ele se deixou ser usado pelo Satanás. Quando Jesus pergunta para os discípulos: E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro responde: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus fala que aquilo foi revelado para ele através do Espírito. Mas ao mesmo tempo, poucos minutos depois, quando Jesus fala que iria morrer, Pedro toma a palavra e fala: Não, Senhor, o Senhor não pode fazer isso. E Jesus fala para ele: Para trás de mim, Satanás. Então, ao mesmo tempo que ele era usado pelo Espírito Santo, ele já se deixou ser usado pelo Satanás. Isso é uma prova de que ele não era totalmente convertido. Como Jesus diz aqui: Quando te converteres, ou seja, ele não era totalmente convertido ainda. Ele estava em processo, mas ainda não era. Mas ele amava Jesus. Podemos ver que quando Jesus está falando uma palavra muito dura, e muitos dos seus discípulos deixam Jesus porque acham a palavra muito dura, Jesus diz assim para os 12, vocês não vão querer ir também? E Pedro fala: Para onde iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Então, ele amava Jesus, ele queria ser fiel, ele queria fazer a obra, ele queria estar com Jesus até o fim, mas ele ainda precisava de uma transformação, ainda não era o tempo, sabe? E aqui ele diz para Jesus assim que estava disposto a ir para a prisão ou para a morte com Jesus. Só que Jesus sabia que essa não era a verdade. Ele queria, mas ele ainda não estava preparado a ponto de enfrentar qualquer coisa por Jesus. E Jesus sabia disso. E Jesus diz para ele: Eu te asseguro que hoje mesmo, antes que o galo cante, por 3 vezes você me negará. E Pedro não acredita, porque para ele estava disposto a morrer por Jesus. E ele queria fazer a obra, ele queria estar com Jesus a qualquer custo, e pensava que iria conseguir. Jesus sabia que ele não iria. E acontece, como Jesus disse, sabe? Do mesmo jeito, por 3 vezes Pedro nega Jesus na primeira dificuldade. Bastou Jesus não estar mais com eles. Bastou Jesus ter sido levado preso e açoitado. Foi só no começo do sofrimento de Jesus.
Pedro já se desesperou. E 3 pessoas perguntaram para ele. Falaram para ele que ele andava com Jesus. E ele falou, não, eu nem conheço. Negou por 3 vezes. Sabe? Isso tocou ao meu coração. Que trouxe ao meu coração. Que muitas vezes nós queremos porque queremos ser os bons e ir e fazer. Não, porque eu estou preparada, Jesus. Eu quero ir, eu quero fazer a obra, eu quero ganhar almas, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo para o teu reino. E Jesus está falando, ainda não é o tempo. Você não está preparada. Se você for agora, você vai acabar me negando. Mas não, nós achamos que somos os bons. Achamos, não, Senhor, eu estou preparado sim. Eu quero fazer a obra, eu quero ganhar almas, eu quero levar a palavra lá em outros países. Sabe? E Jesus está falando, você não está preparado. Se você for agora, você vai me negar, você não vai suportar. Sabe? E Jesus, ele tinha planos na vida de Pedro, mas não era para aquele momento. Jesus sabia que ele não estava preparado. Olha, Jesus diz, tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. E isso acontece, sabe? Pedro, ele se torna um dos mais importantes ali no começo, na igreja primitiva. Vamos lá para Atos 2, quando Jesus, depois que Jesus morreu, ressuscitou, foi levado aos céus, subiu aos céus e algum tempo depois mandou o Espírito Santo como ele havia prometido. Lá em Atos 2, quando estavam todos reunidos e o Espírito Santo de Deus desce e todos foram batizados, todos foram cheios do Espírito Santo. Pedro estava entre esses que foi cheio do Espírito Santo e lá ele foi transformado, lá ele foi convertido, lá a obra foi completa na vida dele. E ele e o povo que estava vendo não entendeu o que estava acontecendo, o povo tudo falando em línguas e eles não entenderam e Pedro tomou a palavra e começou a pregar. E ele começou a falar de Jesus e ele começou a explicar o que estava acontecendo. E ele falou, esse Jesus a quem vocês mataram, ele ressuscitou, ele está no céu. E ele começou a falar. E aqui em Atos 2, versículo 37 diz assim, ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos. Caros irmãos, o que devemos fazer? E Pedro pregou para eles mais uma vez e disse o que deveria ser feito. E olha o que diz no versículo 41. Assim, todos quantos aceitaram a sua palavra foram batizados. E naquele mesmo dia juntaram-se a ele cerca de 3.000 pessoas. Não através da palavra de Pedro, através da palavra de Deus pregada pela boca de Pedro. 3.000 pessoas aceitaram a Jesus. 3.000 pessoas foram batizadas, 3.000 pessoas foram convertidas, foram os primeiros cristãos, foram através da palavra de Pedro. Então, Deus sabia que ele seria muito importante na igreja primitiva. Deus sabia que ele seria um encorajador dos cristãos, do povo de Deus. Como Jesus diz aqui, fortalece os teus irmãos. Deus sabia que ele tinha potencial, mas Deus sabia também que no momento ele ainda não estava preparado. Então, e Pedro não acreditou, Pedro não entendeu, porque ele achava que no coração dele ele estava firme, disposto a ir para a morte com Jesus. E muitas vezes somos assim. Muitas vezes achamos que estamos preparados para realizar tal coisa, sabe? Algum desejo do nosso coração de fazer alguma coisa para Jesus. É para Jesus. E por isso muitas vezes nós não entendemos. Nós olhamos falando, Senhor, mas é para ti. Por que eu não posso ir? Sabe? Mas Jesus sabe que a gente não está preparado ainda. E por isso Ele não permite que você vá. Porque Ele sabe que se você for, você vai negar a Ele. Sabe, você não vai suportar, você não vai ter forças. Você ainda precisa ser transformado. Sabe, nós ainda precisamos, quando nós queremos muito fazer algo e Deus não nos permite, é porque Ele sabe que ainda não estamos preparados. Sabe, nós precisamos buscar ser cheios do Espírito Santo e ser transformados.
e deixar que os planos de Deus se cumpram em nossa vida. Olha que lindo que Jesus diz: eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não se esgote. E quando for o tempo, quando a obra for completa na sua vida, fortalece os teus irmãos. Então ele tem um plano na sua vida, ele tem um plano na minha vida. Ele tem um propósito lindo para cada um de nós, mas nós precisamos ser transformados ainda. Nós precisamos cada dia mais ser transformados. E essa é a palavra do Senhor para o nosso coração. Espero que você tenha entendido que o Espírito Santo de Deus vai falar melhor ao seu coração. E eu vou orar neste momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada pela Tua palavra, Senhor. Obrigada, meu Pai, por falar conosco. E eu te peço, Senhor, envia o Teu Espírito Santo sobre cada um de nós. Completa a obra, Senhor, em nosso coração, nos transforma. Não nos deixe, Senhor, ser como esse Pedro que te negou por 3 vezes porque não estava preparado ainda, Senhor. Mas nos ajuda a ser como aquele Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, que foi usado por Ti para ganhar almas, que foi usado por Ti para ajudar vidas, ajudar os irmãos. Senhor, nos ajuda a ser como esse Pedro. Nos enche do Teu Espírito Santo, Senhor. Nos transforma, Senhor. Completa a obra em nossa vida. É o que eu te peço, Senhor. E eu te agradeço por essa palavra, por este dia. Em nome de Jesus. Amém. E até mais.